E aqui também entra uma coisa que é bastante complicada, mas, enfim, eu só vou dizer que existe. Dada uma álgebra de Lie, a gente pode construir a sua álgebra envelopante universal, que a gente chama de U de G, né? Se a álgebra de Lie for G. E uma das utilidades dessa construção é que álgebras de Lie, por exemplo, não são associativas, e essa álgebra envelopante universal é associativa com unidade, e ainda mais é uma estrutura mais complicada ainda, que é uma álgebra de Hopf. Mas às vezes sair desse mundo não associativo para um mundo associativo pode ajudar, enfim. Mas não é isso que interessa para a gente. O que interessa para a gente vai ver no próximo slide, mas o importante é que quando a gente passa de uma álgebra de Lie para sua álgebra envelopante universal, a gente preserva as representações. Então, em que sentido? No sentido de que as representações de G correspondem de maneira 1 para 1 com módulos sobre a álgebra envelopante de G. Então, a gente consegue passar da álgebra de Lie para sua álgebra envelopante sem perder informação sobre as representações da álgebra de Lie. E por que a gente precisa passar para a álgebra envelopante no nosso contexto? É porque a álgebra envelopante ela é deformável por um parâmetro, assim, em certo sentido, enquanto a álgebra de Lie não é. E a gente vai precisar dessas deformações para obter uma estrutura mais rica na categoria de representações. Essas deformações por um parâmetro Q são os grupos quânticos. E o que vai significar essa estrutura mais rica? É justamente isso aqui. A álgebra envelopante universal, tanto ela quanto o grupo quântico possuem uma estrutura de álgebra de Hopf quase triangular, que é ainda mais específico do que uma álgebra de Hopf. Só que essa estrutura na álgebra envelopante da álgebra de Lie, ela é única e é trivial, assim. Então isso vai atrapalhar a gente na hora de fazer a correspondência com os diagramas. Já no grupo quântico a gente tem outras maneiras de... A gente tem uma estrutura um pouco mais rica que não vai atrapalhar a gente, vai ser possível fazer essa correspondência que a gente deseja. E a categoria de representações de uma álgebra de Hopf quase triangular é o que se chama ribbon category, ou categoria de fitas. Aqui eu coloquei meio como se comportam as representações irredutíveis da álgebra de Lie SL2. E, enfim, eu não vou falar muito, mas aqui só dá para ver que ela está bem relacionada com as representações irredutíveis do grupo quântico de SL2. Então, a gente consegue, a partir das representações de SL2, que são bem conhecidas, bem estudadas, a gente consegue chegar nas representações de uma coisa muito mais complicada, que é o grupo quântico. Então, eu só coloquei isso aqui para exemplificar. Então, o que são essas categorias de fitas? Elas também são chamadas de categorias tensoriais, trançadas, rígidas, balanceadas. Enfim, é muita coisa, mas o que significa tensorial? Uma categoria tensorial é uma categoria que é equipada com um bifuntor, que é representado por esse vezes com círculos em volta, que é chamado produto tensorial também. E tem um objeto 1 que e tanto esse bifuntor quanto esse objeto 1 satisfazem alguns axiomas de compatibilidade. E o que isso quer dizer na prática é que, dados dois objetos da categoria x e y, existe um terceiro objeto, que é o produto tensorial de x com y. E o que significa ela ser trançada? Uma categoria tensorial trançada é que, para cada par de objetos x e y, existem isomorfismos entre x tensor y com y tensor x. E é justamente aqui que entra aquela história que eu falei da estrutura mais rica. Na categoria de representações da álgebra envelopante, de uma álgebra de Lie, o único isomorfismo que existe entre esses dois objetos é o que troca
por exemplo, um elemento de x com um elemento de y, x tensor x'inho, tensor y'zinho, é mandado em y'zinho, tensor x'inho. E o que atrapalha a gente é que quando você faz isso duas vezes, você chega na identidade, né? Você troca e depois troca de novo, isso chega na identidade. E essa ideia, para a gente, corresponderia a... Se você trança dois fios, você consegue esticar os dois de maneira que um passa por dentro do outro e volta a ser dois fios, fios retos, assim, separados. Enquanto na categoria de representações do grupo quântico, a gente tem outros isomorfismos que, quando você faz duas vezes, não volta para a identidade. Então, isso dá a noção de entrelaçar para a gente, de trançar realmente os fios. E uma categoria tensorial trançada é rígida, se para todo objeto da categoria existe um objeto dual e alguns morfismos que relacionam o produto tensorial de um objeto com seu dual e que satisfazem alguns axiomas de compatibilidade também. E essa categoria tensorial, trançada, rígida, é balanceada se existe um isomorfismo de um objeto X para o dual do dual de X, que também satisfaz alguns axiomas de compatibilidade. E aqui a gente chega finalmente na correspondência que a gente quer fazer. Então, a categoria, se a gente fixa uma representação, se a gente fixa uma álgebra de Lie e olha para a categoria de representações do grupo quântico dessa álgebra de Lie, ela é uma categoria, então tem a identidade, vai corresponder a essa seta para cima, tem esse morfismo aqui do dual para o dual do dual, que vai corresponder a esse loop aqui, também apontando para cima. Esse morfismo aqui, E de X, aqui a gente está chamando de E de V, que vai do dual tensor V para o corpo K, vai ser representado dessa maneira aqui, indo para a esquerda. Esse morfismo IV, que vai do corpo para o objeto V, tensorizado com seu dual V, com o V dual, vai ser representado por esse desenho aqui, né? Indo para a esquerda também. A trança é representada dessa maneira aqui. E a inversa da trança não é ela mesma. Aqui a gente pode ver. Aqui a gente tem que esse fio está passando por cima e esse aqui está passando por baixo. Se a gente faz essa trança duas vezes, a gente está indo por cima. Quando chegar aqui, ela vai entrar aqui, né? E vai passar por baixo. Então, vai entrelaçar. A inversa é justamente a que passa... é essa aqui. Então, quando a gente vem por aqui, a gente vai chegar aqui, a gente vem por aqui por cima, vai chegar aqui, continuar por cima, e aqui a gente vai por baixo, vai chegar aqui, vai continuar por baixo. Então, a gente vai poder separar, como, por exemplo, no Redmaster Move 2. E tem todos os outros morfismos também, com as setas indo em outras direções. Por exemplo, a identidade indo para baixo vai corresponder à identidade do dual para o dual. E esse aqui também existe um morfismo indo para a direita, esse aqui também existe um morfismo indo para a direita. Mas todos esses aqui, tipo, a gente pode ter as duas setas indo para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, como está aqui, ou para baixo, passando por cima dessa maneira, ou dessa maneira aqui, passando por baixo. Mas todos eles a gente consegue através da composição desses 6 aqui. E dos seus inversos, provavelmente. Então, é isso que eu disse aqui. Os diagramas com outras direções podem ser determinados a partir desses acima. E as condições de compatibilidade, todos aqueles axiomas de compatibilidade que eu falei sobre as categorias de fitas, eles podem ser expressos através de diagramas também, e equações diagramáticas. Então, por exemplo, as condições que são exigidas por esses morfismos E, V e IV são expressas por esses desenhos aqui.
e eles correspondem a... Quando você tem um desenho do lado do outro assim, corresponde ao produto tensorial. E quando você tem eles colados em cima, corresponde à composição. Então, por exemplo, aqui a gente tem um IV e uma identidade em V. Isso corresponde a esse produto tensorial aqui dos morfismos. E aqui em cima, né, a composição, a gente tem uma identidade em V e um E de V. E isso tem que ser igual à identidade em V. E da mesma maneira, esse outro desenho aqui corresponde a essas exigências que são feitas sobre os morfismos na categoria de fitas. E, então, qual a moral da história para a gente? É que, dado um diagrama de nó arbitrário e orientado, né, a gente pode decompor ele nos pedaços desse tipo aqui e indo em outras direções também. E então, um diagrama de nó vai produzir um morfismo em C, e esse morfismo vai ser de cá para cá, do corpo para o corpo. E eu vou explicar isso no próximo slide. Então, o morfismo do corpo para o corpo é um número não nulo, só que aqui a gente tem interferência do parâmetro Q, então o resultado vai ser um polinômio no parâmetro Q, e isso é o inverso. E essas equações diagramáticas aqui, e outras como aquelas, né, garantem que esse morfismo vai ser invariante sobre os movimentos de Reidemeister. Então, vai ser realmente um invariante de nó. Aqui a gente tem um exemplo. Esse aqui é o nó trifoio, orientado dessa maneira aqui. A gente consegue decompor ele nesse diagrama aqui, que representa, que é todo, tipo, são todos aqueles morfismos lá que a gente viu antes. Aqui tem um I de V, aqui tem um I de V, aqui tem um cruzamento, só que indo em outras direções, né? Aqui tem uma identidade em V, aqui tem uma identidade no dual de V, e assim por diante. E a gente pode, como o nó é fechado, né, a gente pode sempre decompor dessa maneira aqui. Isso aqui é um morfismo de K para um produto tensorial, aqui também é um morfismo de K para um produto tensorial, e aqui é um morfismo de um produto tensorial para K. Então, se a gente lê de baixo para cima, né, isso vai ser um morfismo de K para K, para o corpo K, né? Então, isso vai ser um número, no final das contas. E o que a gente fez foi criar um código em Python para calcular esses invariantes que vêm dessa construção. E para o caso da álgebra de Lie SL2 sobre o corpo C. E para esse caso específico de SL2, a gente consegue encontrar uma fórmula específica para todos esses morfismos. Isso é difícil em geral de acontecer, mas para o caso específico de SL2, a gente tem essas fórmulas já conhecidas. E o que o nosso código faz é utilizar essas fórmulas para calcular as matrizes dos morfismos e calcular a multiplicação, que vai corresponder à composição dos morfismos, e o produto de Kronecker das matrizes desses morfismos, que vai corresponder ao produto tensorial desses morfismos. Eu vou mostrar o funcionamento do programa aqui. Eu pensei, talvez a gente deveria terminar por aqui, mas a gente pode encerrar e ver se tem perguntas, e depois as pessoas querem ficar e dar uma olhada no programa. Ok. Mas se quer só agradecer ao Wikipedia aqui pelas imagens que eu roubei, e a esse livro aqui também que eu roubei algumas imagens, e esse aqui foi mais onde eu baseei a parte teórica. E é isso, basicamente, a história que eu tinha para contar. Ok. Muito obrigado. Vamos agradecer ao Igor pela palestra. Tem perguntas? Alguém tem perguntas para o Igor? Então, desculpe te cortar lá no final. Passou muito do tempo. Será que eu vou parar a gravação?
Mas pensei o que podemos fazer eu não sei se para a gravação, não. Mas eu pensei o que a gente pode fazer é ver se tem perguntas e também, se a galera interessa, você pode mostrar o código que você estava falando no programa. Obrigado a todo mundo que está agradecendo no chat. Eu que agradeço a presença de vocês.